32 municípios e com economia crescente, Sinop é motivo de orgulho para toda a sua população. Neste documentário, iremos mostrar o processo de colonização e as famílias pioneiras que ajudaram na construção da cidade que conhecemos hoje. Começaremos com um breve resumo da história de nossos colonizadores, João Pedro Moreira de Carvalho, Nilza de Oliveira Pipino e Enio Pipino, fazendo uma linha do tempo que vai desde seu nascimento até a sua morte. Em agosto de 1910, nasceu em Bebedouro, São Paulo, João Pedro Moreira de Carvalho. Em 12 de julho de 1917, nasceu em Penápolis, São Paulo, Enio Pipino. Em 13 de dezembro de 1920, nasceu em Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, Nilza de Oliveira. Em 1932, João Pedro lutou na Revolução Constitucionalista, conhecida também como Guerra de São Paulo. Em 1934, Nilza de Oliveira e Enio Pipino se casaram. Em 1948, João Pedro e Enio Pipino se juntaram e assim fundaram a Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, posteriormente chamada de Sinop Terras. No Paraná, Nilza, Enio e João fundaram 5 cidades: Terra Rica, em 1949, Iporã, em 1951, Ubiratã, em 1956, Formosa do Oeste, em 1958 e Jesuítas, também em 1958. Mato Grosso, eles fundaram juntos 4 cidades: Vera, em 1932, Sinop, em 1974, Santa Carmen, também em 1974, e Cláudia, em 1978. Em 1981, eles colocaram em funcionamento a Sinop Agroquímica. Em 18 de fevereiro de 1984, Enio Pipino sofreu um acidente aéreo junto com sua esposa, Nilza de Oliveira Pipino, no qual ela não sobreviveu. Em 1988, Enio Pipino se casou com Lélia Maria de Araújo, sobrevivente do acidente aéreo. Em 1995, faleceram no mesmo dia os sócios e amigos João Pedro Moreira de Carvalho e Enio Pipino. Mas antes de falar do processo de colonização e instalação da nossa cidade, vamos mostrar como ela está hoje em dia. Completando em 2016 42 anos de fundação e 37 de emancipação, Sinop possui cerca de 160 mil habitantes e é polo de uma macro-região de 32 municípios, cuja população regional é de aproximadamente 800 mil habitantes. Sinop possui uma economia forte, que tende a ficar mais forte ainda. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o crescimento de Sinop na última década foi de 47%, com média anual de crescimento de 11%, além de possuir cerca de 20 mil empresas cadastradas em diversos segmentos. Nossa cidade é um polo educacional, sendo a única cidade de Mato Grosso interiorana a possuir as 2 maiores universidades públicas, a Universidade Estadual de Mato Grosso, UNEMAT, e a Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT. Também possui 2 campi da Universidade de Cuiabá, UNIC, e um campi da FACIP, a Faculdade de Sinop. Além dessas universidades, também possui um campus avançado do IFMT, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. E além de todas essas instituições presenciais, existem vários polos de educação à distância, como a Unicesumar, Unopar, Ubra, Unip, entre outras. No início da década de 70, Sinop começou a dar seus primeiros passos. Enio Pipino, Nilza de Oliveira Pipino e João Pedro Moreira de Carvalho desbravaram a gleba celeste, dando origem a 4 cidades: Vera, Cláudia, Santa Carmen e Sinop, sendo esta última a mais importante do norte de Mato Grosso. Tudo isso ocorreu dentro do contexto histórico de conquista e ocupação da Amazônia Legal brasileira. Em maio de 1972, foi aberta uma pequena clareira que daria origem à cidade. Quando as famílias pioneiras começaram a chegar, os primeiros comércios e casas começaram a surgir. Não podemos falar do início de Sinop sem falar das famílias pioneiras, que exerceram um papel fundamental para que a nossa cidade se tornasse o que é hoje. Podemos citar alguns pioneiros que se destacaram durante e após o processo de colonização de Sinop, como por exemplo Mauri Werite, dono do primeiro comércio instalado, ou Lindolfo Trierweiler, dono da primeira loja de tecidos e confecções e também das primeiras madeireiras. Temos também o dono do primeiro supermercado e que se tornou uma rede que atua em Sinop e outras cidades do Mato Grosso, Irineu Martins. Além desses, temos o dono da primeira oficina mecânica, Alcide Schmidl, o dono do primeiro açougue, Adelson José dos Santos, e o dono da primeira revendedora de motosserras, Hélio Sakaguchi. Neste período, algumas famílias também se destacaram,
como por exemplo a família de Olímpio João Piscinati Guerra, que foi a primeira família a chegar em Sinop. Temos também a família de Plínio Calegaro, que foi o primeiro vereador eleito para nos representar junto ao município de Chapada dos Guimarães, em 1976, pois até 1979 Sinop era um distrito de Chapada. Ainda na política, temos a família de Oswaldo Paula, o primeiro administrador de nossa cidade, de 1981 a 1982. Em 1983, tivemos nossas primeiras eleições e Geraldino Dalmaso foi eleito, sendo assim, o primeiro prefeito de Sinop. Não podemos falar da política sinopense sem citar o primeiro deputado estadual eleito por Sinop, Jorge Yanai. Temos a professora Aula Gomes, primeira secretária municipal de educação, e Terezinha Vandrecem Piscinati Guerra, primeira professora. Além delas, temos a irmã Maria Edita, primeira diretora da escola Nilza de Oliveira Pipino, e Luiz Arardi Ferreira dos Santos, primeiro delegado e superintendente de Educação e Cultura de Sinop. Primeiro pároco de Sinop, Padre João Solarino, e primeiro bispo da Diocese Sinopense, Dom Henrique Freire, que também celebrou a missa de fundação de Sinop. A sua esposa nos falou que vocês vão fazer cerca de 42 ou 43 anos aqui em Sinop. Mesmo sem serem sinopenses, mas terem participado de toda a construção de Sinop, o desenvolvimento, vocês sentem orgulho de Sinop? Não tem a menor dúvida. Sinop hoje é uma referência no Brasil e no exterior, né? Uma cidade comentada, aonde você for, qualquer parte desse nosso Brasil aqui, falar em Sinop, todo mundo conhece, ou já ouviu falar. Você não é sinopense, mas você tem muito orgulho da sua cidade, não é sua cidade natal, mas a cidade que você vive? Eu adotei Sinop, né? Na verdade eu sou mineiro de sangue e sinopense de coração. Mas é uma terra que a gente ama, aprendeu a amar, né? Aprendeu a defender a cidade de Sinop. E a gente tem orgulho. Eu tenho mais de 20 anos que eu moro em Sinop, então eu me considero sinopense. Eu acho que a cidade sua é que você quer o bem para ela. Não adianta eu estar lá na minha cidade e não fazer nada por ela, estar lá e não estar resolvendo nada. Então eu considero Sinop como a minha cidade. Eu tenho meus filhos que nasceu aqui, criou aqui, né? E eu tenho orgulho de Sinop. Tenho orgulho de estar aqui, de fazer parte dessa cidade, dessa família, né? Para mim Sinop nem é uma cidade. Sinop é a extensão da minha casa. Eu tenho orgulho de Sinop. Eu tenho orgulho de Sinop. Eu tenho orgulho de Sinop. Orgulho de Sinop. Eu tenho 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 orgulho de Sinop. Nós temos orgulho de Sinop. Eu tenho orgulho de Sinop, que há 42 anos era uma clareira e hoje é a quarta maior cidade de nosso estado. Um polo regional e educacional que não para de crescer. Isso é Sinop, uma cidade em constante transformação. Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Oh, oh. Yeah, the drums they swing low and the trumpets they go. And the trumpets they go.